E aí, pessoal, bem-vindos ao The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai destrinchar um verdadeiro diagrama de engenharia, a organização de dados e padrões de acesso no armazenamento Cloudbreak da Solana. Para entender como a rede consegue gerenciar o estado em altíssima velocidade e sem nenhum gargalo, a gente precisa olhar para essa arquitetura bem de perto. Bora lá? O nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, uma introdução ao Cloudbreak. Depois, a organização lógica de dados. Na sequência, o caminho de busca, seguido pelos padrões de acesso reais. Aí a gente passa para a escolha da melhor estratégia. E, por fim, a nossa conclusão. Ponto número 1. Introdução ao Cloudbreak, o grande desafio logístico. Bom, o desafio logístico que a gente tem na mesa hoje é como que se encontra uma única agulha no meio do gigantesco palheiro de dados da Solana, que aliás não para de crescer, sem ter que vasculhar tudo a cada requisição. A resposta, incrivelmente elegante, está na separação inteligente. O Cloudbreak organiza o estado em camadas lógicas bem distintas. A grande sacada aqui é que separar a interface de comunicação, a camada de indexação e o armazenamento persistente permite que a gente otimize cada parte de forma totalmente independente, sabe? Uma foca na latência, a outra na compressão e a última garante aquela durabilidade extrema. Seção 2. Organização lógica de dados. As zonas da cidade. A gente pode pensar nessa organização lógica de dados como as leis de zoneamento de uma metrópole. Olhando para a segmentação em si, ela é basicamente dividir os dados no disco e na memória em segmentos primários. Isso reduz a contenção e melhora muito o uso do cache. É tipo um urbanista de primeira linha que separa rigorosamente as zonas residenciais, comerciais e industriais. Isso garante que caminhões pesados nunca congestionem as ruas tranquilas dos bairros, certo? No Cloudbreak, manter diferentes tipos de dados estritamente nas suas zonas designadas evita de cara aqueles mega congestionamentos de processamento. Na prática, essas zonas funcionam de um jeito muito específico. O estado de conta, por exemplo, é aquele nosso bairro de acessos super rápidos. Ele favorece buscas de baixíssima latência para leituras e gravações pontuais. Já os binários de programa são como bibliotecas públicas, recebem cargas gigantescas de leitura, mas mudam muito pouco. E os blobs auxiliares? Bom, essas são as zonas industriais pesadas mesmo. Lidam com grandes blocos de dados e gravações contínuas, no estilo append. A genialidade do negócio é que o sistema só visita a zona que ele realmente precisa para cada tarefa, e nada mais. Seção 3. O caminho de busca, a rota exata. Agora que a gente conhece as zonas da cidade, é hora de sair dos prédios e ir para as rodovias ativas de verdade. Vamos rastrear a rota exata de uma solicitação no sistema. Imagina que a gente está seguindo um pacote de dados em 4 passos bem precisos. A jornada começa com o cálculo do hash da chave pública, depois a gente consulta o mapa de espaço de nomes. Na sequência, o caminho desce para o índice local, que é específico daquele shard, até finalmente pegar o ponteiro de armazenamento que aponta lá para o dado físico. O mapa de espaço de nomes é fascinante porque ele permite redirecionar o tráfego e rebalancear o sistema com total segurança se uma parte da rede ficar quente demais. E o melhor, sem precisar desligar absolutamente nada. Seção 4. Padrões de acesso reais, as condições de tráfego. Porque assim, uma coisa é a teoria estática, né? Outra coisa bem diferente é o tráfego no mundo real. E o contraste aqui é gigantesco. De um lado, a leitura de conta única é como um motociclista numa via expressa. É super veloz, tem baixa latência, foca no índice direto e resolve tudo rapidinho ali no cache memória. Já do outro lado, a leitura de snapshot não é um motociclista. É um desfile de carnaval inteiro ocupando a avenida principal. É uma recuperação em massa que exige processamento sequencial e descompressão em blocos enormes. Os snapshots reduzem bastante a sobrecarga de ler conta por conta, mas em contrapartida eles exigem um poder de gravação muito maior do sistema. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando todos os carros tentam entrar na exata mesma rua ao mesmo tempo? Aí a gente tem um engarrafamento digital, ou os famosos hotspots. Quando o novo protocolo DeFi ou um jogo ganha tração e começa a atualizar um grupinho minúsculo de contas milhares de vezes por segundo, a arquitetura tem que segurar a bronca. E o Cloudbreak resolve isso com uma baita elegância. Em vez de travar o índice principal a cada microatualização, ele simplesmente agrupa essas gravações em lotes e vai adicionando isso em um log contínuo. Ele absorve todo o impacto daquele tráfego pesado para manter as vias principais sempre fluido. Seção 5. Escolhendo a melhor estratégia. O guia do arquiteto. Para entender como fazer as melhores escolhas de design, quem arquiteta esses sistemas usa um modelo mental muito claro, em 2 passos. Passo número 1. Classificar o acesso. É fundamental se perguntar logo de cara se a operação precisa de uma latência quase zero para operações individuais ou se ela busca volume bruto de dados, o famoso throughput, em operações em massa.
Passo número 2. Mapear para as propriedades do índice. Aqui, a gente cruza aquele tipo de acesso com o custo de realizar uma busca, o custo de atualizar os dados e a localidade da informação. Se a gente não alinha isso lá no início do desenho, a arquitetura fatalmente vai sofrer com gargalos lá na frente. E para transformar essa teoria toda em prática, tem uma regra de ouro na engenharia. Se a rede consiste em, digamos, 95% de acessos de contas únicas que precisam ser lidos de um jeito ultra rápido, a escolha óbvia é o hashmap em memória. Ponto final. Agora, se a missão crítica daquele protocolo é realizar backups constantes ou acelerar a reinicialização da rede lendo montanhas de dados de uma vez só, aí o caminho é usar layouts ordenados por range. E por quê? Porque eles lidam absurdamente bem com gravação sequencial de grandes volumes. Cada ferramenta serve um propósito bem específico e calculado. E agora, nossa seção 6. Conclusão e próximos passos. Para a gente consolidar tudo o que viu dessa arquitetura incrível hoje, vamos guardar 3 princípios fundamentais. Primeiro, adivinhar nunca é uma opção. A estratégia de indexação tem que casar perfeitamente com o formato real do tráfego de dados. Segundo ponto, a cadência dos checkpoints é uma alavanca poderosíssima. Gravar com muita frequência acelera a recuperação do sistema, mas custa poder de desempenho constante. E o terceiro princípio é gerenciar os hotspots proativamente, usando aquele rebalanceamento dinâmico dos espaços de nomes que a gente comentou. Ter o controle absoluto desse roteamento é exatamente o que faz o Cloudbreak ser simplesmente imbatível. E para pavimentar o nosso caminho para o próximo material, fica aqui uma provocação importante. Quando um sistema começa a engasgar e ficar lento, de onde vêm as falhas do índice? É porque faltou memória e o cache sofreu evicção? Ou é porque o disco simplesmente não aguenta mais ler dados espalhados de forma aleatória? Refletir sobre a resposta para isso é o gancho perfeito para a nossa próxima análise profunda, onde a gente vai investigar estruturas de dados em um nível ainda mais baixo. Foi fantástico destrinchar esse diagrama de engenharia hoje e entender de verdade a lógica pesada por trás da velocidade da Solana. Para quem quer dominar essas arquiteturas e continuar estudando esses modelos através de materiais focados em Web3, é só dar um pulo no site forge.college. O conhecimento mais aprofundado está lá esperando. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima explicação.